Oi pessoal, Yael Berman aqui de novo, estamos rodando por todo o bairro do Recife, agora aqui do ladinho do Centro de Artesanato, onde vai rolar uma palestra sobre tecnologia e inovação. O Fernando Mafessoni vai falar um pouco sobre a experiência da Ambev no uso da tecnologia para acelerar o crescimento. Fica ligado que essa e outras palestras você pode conferir lá no nosso canal do YouTube, um oferecimento do Baterias Moura TV, que é o canal da Moura lá no YouTube. Mas olha só, não é só lá na internet que você vê não, tá? Aqui no bairro do Recife estão rolando mais de 300 atividades simultaneamente. Então não dá bobeira, vem com a gente, reprograme-se. Tem alguém aqui que trabalha com cerveja, não? Trabalha na Ambev? Ah, legal. Tem alguém que trabalha com tecnologia? Poucos. Tem aqui que alguém que trabalha com os dois? Não? Ah, isso aí. Legal. Tem alguém aqui que gostaria de trabalhar com cerveja e tecnologia? Aí ficou legal. Acho que esse... Bom, faz sentido, né? Porque se o tema é esse e você tinha a opção de escolher qual palestra você estaria, faria sentido você, quem gostasse, né? Faria sentido, todo sentido estar por aqui. No final da palestra, o meu e-mail vai estar na tela aqui e é um prazer, se alguém quiser conversar sobre ou se quiser se conectar com a gente, fiquem à vontade depois, tá bom? Bom, eu vou me apresentar rapidinho aqui, para depois eu entrar nos assuntos em si. Meu nome é Fernando Mafessoni, eu sou gaúcho, né? Sou de Porto Alegre. Tem algum gaúcho? Não. Todo mundo aqui é de Recife? Não. Não, bastante diverso. Bacana. Bom, sou de Porto Alegre, eu sou formado em Administração de Empresas pela PUC do Rio Grande do Sul. Sou casado com a Camila, tenho duas filhas, né? Uma filha de 8 anos, uma filha de 5, quase fazendo 6. As duas paulistas. E hoje eu moro em São Paulo, né? Mas continuo com as raízes do Sul, torcendo pelo Grêmio, apesar de não ter nenhum gaúcho aqui. Tem algum gremista aqui? Não. Não. Flamenguista? Ih, caramba, tem carioca não? Hã? Então hoje à noite vai ser emocionante. Legal. Bom, e falando um pouquinho da Ambev, eu tô na Ambev há 21 anos, praticamente a minha vida profissional inteira eu trabalho lá. Né? Comecei na antiga Brahma, a companhia cresceu pra caramba, a gente vai falar um pouquinho da história da Ambev e como essa companhia se transformou ao longo do tempo. Estou vendo aqui que o público é bem jovem, né? Então comecei jovem como vocês, como estagiário, tinha praticamente 20 anos de idade, saindo da faculdade, comecei no Sul e de lá para cá eu fiz muita coisa na Ambev já. São 21 anos morando em lugares diferentes, morei em vários lugares do Brasil, morei fora do Brasil, morei na China, morei na Bélgica, estou morando em São Paulo hoje, minha família fica no interior de São Paulo. Viajo bastante, mas é uma vida bem bacana, muita experiência diferente. Trabalhei em áreas diferentes na Ambev também, então eu comecei na área de logística, trabalhei durante quase 7, 8 anos na área de logística, depois trabalhei na área industrial, né? Então tive algumas experiências no mundo que a gente chama de supply, dentro da Ambev, né? Fui gerente de cervejaria já durante alguns anos. E recentemente eu mudei de mundo, né? Faz mais ou menos uns 2 anos que eu sou responsável pela área de tecnologia da Ambev. Um mundo que está se transformando pra caramba, muita coisa acontecendo, é uma transformação da própria companhia também e uma transformação minha também por ter vivido tanto tempo dentro das áreas de supply e logística e recentemente está responsável pela área de tecnologia da maior cervejaria do mundo, né? Então, muito aprendizado para dividir com vocês. Eu preparei uma apresentação aqui para não ser chato. Eu sou um pouco carente, porque se ninguém fala nada, fica parecendo que a apresentação está chata, né? E como vocês são muito jovens, aí está no final da tarde, ao invés de fazer um Q&A no final da apresentação, eu optei por a gente poder conversar ao longo da apresentação. Então, se alguém tiver alguma dúvida, estiver vendo um assunto que queira entender um pouco mais, eu queria deixar você à vontade para levantar a mão, perguntar. Acho que a sala é pequena aqui, não precisa de microfone, então fala um pouco mais alto e a gente
né, ao longo da apresentação vai conversando. E mesmo assim, se tiver algum tema que eu não, por acaso não abordei, no final da apresentação a gente deixa um tempinho para apertar algumas curiosidades, perguntas diversas, tá bom? Tem uma pauta no PowerPoint, mas a pauta é com vocês, né? Então se vocês quiserem abordar assuntos diferentes também fiquem à vontade. Beleza? Combinado? Então tá bom. Vamos lá. Bom, eu vou falar um pouquinho da Ambev aqui. O tema basicamente, eu vou falar um pouco da Ambev, né? Um pouco das coisas que a gente faz lá, como é que a companhia está constituída hoje, para vocês entenderem um pouco de como a gente vem construindo a nossa companhia, para depois a gente falar de futuro, falar do que vem pela frente, e aí sim a gente vai falar muito sobre tecnologia, sobre transformações, sobre aprendizado, né? Espero que seja uma coisa que agrade a todos, né? E muita gente às vezes está acostumado lá como consumidor a ver aquela cervejinha gelada no bar, né? Pô, aqui em volta aqui tá bem bacana a região aqui. Já parei em alguns dos barzinhos aqui, mas pouca gente conhece o que tem por trás daquele produto, daquela cerveja. Tem muito trabalho duro, tem muita gente boa, tem muita coisa bacana que vem por trás disso tudo. E é isso que eu vou contar um pouco para vocês. Primeiro, falar um pouquinho da Ambev. A Ambev, muita gente conhece a Ambev no Brasil. A Ambev ela pertence a um grupo chamado Anheuser-Busch InBev, né, que é um grupo, hoje em dia, é um grupo mundial, né, em praticamente todos os países, todos os continentes. São mais de 150 países praticamente que a gente tem operação, né, dentro da nossa companhia. Muito bacana poder trabalhar com cerveja. Cerveja une as pessoas, normalmente está em momentos de felicidade, momentos de celebração, e a cerveja de alguma forma ela participa de vários rituais ao redor do mundo, né, rituais bacanas, seja eles atrelados à música, né, e a artes como esse que a gente está vivendo aqui em Recife, seja ele atrelado a esporte, a festas, né? Então a gente tem aqui o famoso Carnaval de Recife, Carnaval de Olinda, que a gente, através da marca Skol, a gente está sempre presente aqui também. Então acho que é muito bacana a gente vivenciar isso, a Brahma com a seleção brasileira, ao redor de todo mundo, de alguma forma, com as nossas marcas. A gente participa das tradições locais. A gente patrocina o Carnaval o Oktoberfest em Berlim. A gente patrocina o Super Bowl nos Estados Unidos através da nossa marca da Budweiser e assim por diante, né? E todas as festas de São João, carnavais do Nordeste que a gente está sempre presente. A nossa companhia... voltou. A nossa companhia, a gente tem mais de 800 anos de tradição cervejeira. Então, depois eu vou contar um pouquinho da nossa história. Vocês vão ver de quantos anos que a gente vem construindo essa nossa companhia que a gente tem hoje. A gente tem um faturamento aí, grandes números que no final não é o que interessa aqui, mas de 43 bilhões de dólares no mundo inteiro. A gente é a maior cervejaria do mundo. E uma das 5 maiores empresas de bens de consumo do mundo também. E a gente comercializa mais de 500 marcas de cerveja, né? Nem todas elas aqui no Brasil, mas muitas delas aqui no Brasil. Hoje em dia o mundo é muito pequeno, ou é uma Skol, né? E aí quando a gente olha a região na qual a gente está inserido aqui, a gente divide o mundo em regiões. A nossa região é a América do Sul. Dentro da América do Sul a gente tem praticamente aí, 4 unidades de negócio. A gente tem uma unidade de negócio que fica em São Paulo, que responde pelas operações do Brasil. A gente tem uma unidade de negócio que fica no Chile, que responde pelas operações que a gente chama de Andina, que compreende Chile, Bolívia e Paraguai. E a gente tem uma operação que fica na Argentina, que compreende os países da Argentina, Uruguai, Argentina e Uruguai. É isso. Então essa é a Ambev. O Brasil ele tem uma representatividade muito grande no nosso negócio, né? Basicamente 76% do volume dessa região está hoje dentro do Brasil. O Nordeste tem uma participação super relevante também.
Alguns grandes números da nossa operação. Certamente quem está no fundo ele não está vendo essas letrinhas pequenininhas aqui, mas eu vou contar. Aqui são alguns números interessantes. Para cada emprego, a gente tem 32 mil funcionários no Brasil, são mais de 200 mil funcionários no mundo, e para cada emprego que a nossa companhia gera, mais 50 outros empregos são gerados de forma indireta, através da nossa cadeia de valor. A gente hoje é o maior arrecadador de impostos no Brasil. A gente gera para os cofres aí da União algo em torno de 21 bilhões de reais por ano de impostos. De empresa privada a gente é maior. A gente tem 6 centros de excelências no Brasil, né? São quase 100 centros de distribuição, né? A gente tem 33 cervejarias no Brasil. Tem uma cervejaria que fica aqui pertinho, fica em Itapsuma, que é uma cervejaria relativamente nova e muito representativa dentro da nossa companhia. E a gente tem os centros de distribuições que levam os produtos para os pontos de venda, né? São mais de 100 centros de distribuições ao redor do Brasil. A gente tem operações que a gente chama de operações verticalizadas, que a gente, por exemplo, a gente tem maltarias, né? Então a gente compra a cevada e transforma a cevada em malte, né? Que é a nossa principal matéria-prima. Essas maltarias são próprias da Ambev. A gente tem 2 maltarias no Rio Grande do Sul, uma em Porto Alegre e uma em Passo Fundo, e tem algumas maltarias também na Argentina e no Uruguai. A gente também tem, por exemplo, a tampinha, que a gente faz na garrafa, também é fabricada pela Ambev. A garrafa também, né, na maioria do volume, é fabricada pela Ambev também, e assim por diante. Então, é uma operação bem diversa, tem muito desafio bacana. A gente olha praticamente de ponta a ponta a nossa cadeia de valor, e muito orgulho de estar com uma operação desse tamanho hoje no Brasil, né? Mas quem olha essa companhia desse tamanho, né, global, 150 países, o Brasil tendo 100 CDDs, 30 pessoas, pensa que a Ambev já nasceu desse tamanho. Não é verdade, né? Nossa história é uma história muito longa, de muito trabalho, de muito suor. A gente não nasceu grande, né? E a gente também não cresceu de uma hora para outra, né? Então, quando a gente para entender um pouquinho aqui, de novo, tudo letrinha pequena, mas talvez vocês reconheçam os logos aqui, né? Mas essa é um pouco da nossa história, né? Desde 900 anos antes de Cristo, quando a cerveja foi inventada, né? E para os especialistas aí há diferentes opiniões, né? Mas a literatura fala isso. A nossa cerveja hoje, a primeira cerveja talvez que foi lançada ou criada do nosso portfólio, da nossa companhia, é a cerveja Aleph. Foi criada no ano de 1200, nas abadias da Bélgica, né? Então, para quem teve a oportunidade de ir para a Bélgica, a Aleph é uma das marcas ícones da Bélgica. Aí depois veio o Hoegaarden, não sei se alguém já tomou Aleph Hoegaarden, mas Hoegaarden é uma cidade da Bélgica também, que tem uma cervejaria nossa e que faz essa cerveja para o mundo inteiro. By the way, a Hoegaarden é a cerveja melhor avaliada, a cerveja de trigo, né? Melhor avaliada do mundo inteiro, cerveja excepcional. Aí depois a gente criou a Bohemia no Brasil, foi a primeira cervejaria no Brasil. A Bohemia, que fica na cidade de Petrópolis, na Serra do Rio de Janeiro. Depois veio o Budweiser, depois a Antártica, a Brahma, em 1888. Né? Então, é um trabalho de muitos e muitos anos. E essa história aqui vem contando um pouco a história da Ambev, uma história de marcas centenárias, de criação de companhias, né? A Stella Artois, Colorado, Skol, Brahma, né? E assim vem, né? E aí, no ano de 99, a gente, através da fusão entre a Brahma e a Antártica, a gente cria a cervejaria Ambev. Mais ou menos aqui eu entrei em 1998. Então, essa história aqui eu não peguei, obviamente, mas daqui para cá aconteceram muitas transformações na nossa companhia. Nossa companhia é uma companhia pequenininha aqui nessa época, né? Apesar de ter muita história das outras, a gente foi se juntando, criou a Ambev, depois se juntou com
com a cervejaria na Bélgica, que é a dona das marcas da Leffe, da Hoegaarden, da Stella Artois, e a gente criou a Interbrew. Aí depois a gente se juntou com a Budweiser e criou a AB InBev. Depois a gente se juntou com a Vals, com a Colorado. E por último, a gente se juntou com a Anheuser, com a SAB Miller e criou a companhia que a gente é hoje. Então, depois de 700 e tantos anos aqui, quase 820 anos, a gente é o que a gente é hoje, né? Uma história muito bacana de construção de uma companhia centenária que gera muito valor para o nosso país e para o orgulho das pessoas que construíram tudo isso. E hoje, aqui, para quem gosta de viajar aí, ou para quem gosta de conectar com as marcas, a gente tem praticamente todos os mercados do mundo, a gente tem ou a primeira ou a segunda marca daquele determinado mercado, né? Muito bacana. Então, tem aqui, para quem quiser viajar bastante aí, para quem gosta de cerveja, é muito bacana, né? Então, para qualquer lugar do mundo que tu vá, vai sempre ter uma marca boa, bacana, cool, para te poder aproveitar. Dúvidas até aqui? Não, pode perguntar. Curiosidade. Já que tem uma história de tantas novas marcas entrando no portfólio da Ambev, qual que eu acho que seria o próximo passo? Uma marca que agregaria para o portfólio da Ambev, na tua opinião? Olha, assim, a companhia, o mercado nesse tempo todo, eu acho que não só a Ambev muda, mas as pessoas mudam, né? As pessoas hoje, ou vocês, ou os consumidores de hoje, são diferentes dos consumidores do passado. Na minha geração aqui da época da Brahma, a nossa companhia basicamente era a Brahma, Skol e Antártica, né? De vez em quando tinha lá uma Mausbia, Caracu, vocês são muito novos aí para lembrar, uma Macedo vai lembrar, né? Mas, e de lá para cá, assim, o consumidor ele quer marcas diferentes, quer tomar cervejas diferentes em ocasiões diferentes, com pessoas diferentes, depende do lugar que ele está. Então, cada vez mais as pessoas querem diversidade, querem poder experimentar coisas novas. E a gente, com 500 marcas diferentes, a gente lança cerveja nova cada 3 meses tem um produto novo. Então, assim, por mais que as marcas sejam um guarda-chuva, vários novos produtos são lançados de tempo em tempo para poder endereçar esses desejos, essas necessidades dos consumidores de hoje, né? Então, eu vou falar um pouquinho depois lá na frente, mas a gente tem um centro de inovação e tecnologia no Rio de Janeiro que só trabalha pensando em desenvolver novas embalagens e novos líquidos para o mercado na qual a gente está inserido. É muito legal, né? Então, sim, não só marca, mas dentro do mesmo guarda-chuva, mais opções de líquidos, mais opções de sabores, de tipo de tamanhos de produtos, de tipos de produtos diferentes, né? E não só cerveja, refrigerante, não alcoólico, mais álcool, menos álcool, produtos que estejam próximos das necessidades das pessoas. Bacana? Se eu não responder, tu me puxa a orelha, tá? Oi, pode perguntar. De alguns anos pra cá, tem um movimento de cervejas artesanais que cresceu muito. Sim. A Ambev atua bastante nessa área. Muito. E essas 500 marcas que a gente tem hoje, muitas delas são cervejas também artesanais, né? A gente tem, por exemplo, eu comentei que em 1853, sei lá, a gente teve a primeira cervejaria do Brasil, que foi na fábrica da Boêmia, em Petrópolis. Hoje, essa cervejaria, ela é um museu e é um museu que a gente só produz marcas craft. Então, a gente testa vários líquidos, vários produtos novos. As próprias micro cervejarias que a gente trouxe para o portfólio da Vals, da Colorado, são cervejas também no estilo craft, né? Então a gente vai estar aonde o consumidor for, né?
Então esse eu acho que é o nosso lema. Se o consumidor quer craft, a gente vai estar na craft. Se o consumidor quer puro malte, a gente vai fazer puro malte. Se o consumidor quer a nossa de Recife, não sei quem já experimentou a nossa aqui de Recife, que é uma cerveja feita à base de... um percentual da formulação dela é feita à base de mandioca, né, para desenvolver as comunidades. Esse é um projeto bem bacana, onde a gente trabalha junto com as comunidades daqui da região de Pernambuco, para desenvolver as comunidades, né, de forma sustentável e produzir um produto mais acessível para que a gente consiga levar para mais pessoas uma cerveja de qualidade e gostosa, né? Bacana? Então tá bom. Bom, eu vou mudar aqui de capítulo, mas na verdade eu acho que a lógica da gente estar vindo aqui falar um pouco também de futuro, e é legal quando a gente entende essa história da Ambev, é uma história de transformação, né? Uma história de uma empresa que começou pequena, que foi se juntando, que foi se transformando, que foi crescendo, que foi virando global, e que as pessoas que... Eu lembro que quando eu entrei na Ambev, a Ambev era uma empresa brasileira, né? Eles faziam Brahma e Skol e Antártica, né? E atuava no Brasil. Então, assim, por exemplo, cara, as pessoas da Ambev naquela época não precisavam falar inglês. Eu não se comunicava com ninguém fora do Brasil, né? E de repente a empresa começou a comprar a operação na Bélgica, aí depois foi para os Estados Unidos, depois foi, cara, assim, bicho, pegou. Todo mundo agora teve que começar a se transformar, né? Começar a aprender inglês, começar a ter uma cabeça um pouco mais global. E eu acho que essa é a história da Ambev e a história da jornada de transformação digital da nossa companhia é mais uma etapa dessa nossa jornada, dessa nossa transformação da nossa companhia, né? E, de novo, estamos aí correndo atrás, muita gente aprendendo, muita gente indo buscar o conhecimento, né? Então, é tudo em relação a gente continuar se transformando e gerando valor para os nossos consumidores, né? Tem um cara famoso aqui que fala que o mais forte da espécie, os que vão sobreviver, não são os mais inteligentes nem os mais fortes, né? São aqueles que conseguem se adaptar mais fácil às mudanças que vêm pela frente. Eu acho que essa frase aqui se aplica bastante às companhias hoje em dia, né? Às pessoas hoje em dia, né? A única certeza que a gente tem é que o futuro vai ser diferente e a gente não sabe como vai ser. Então, dito isso, a gente precisa ser flexível e se adaptar às mudanças. E para a gente, né, vocês provavelmente vão sempre escutar muito aí no mundo corporativo, ou seja no governo, seja nas empresas, as pessoas falam muito de transformação digital e falam muito de tecnologia, né? E eu acho que sim, tecnologia é importante, né? Hoje em dia a tecnologia está disponível para todo mundo, né? E tem muita coisa nova que a gente pode de fato se beneficiar, mas para a gente na Ambev o mais importante não é isso, o mais importante é a gente fazer essa transformação com as pessoas, né? Colocando as pessoas no centro de tudo isso. E a gente tem feito uma que a gente chama de intense learning, né, que é fazer com que a gente consiga capacitar as nossas pessoas a viver essas transformações e a participar e a liderar essas mudanças dentro da organização que a gente vive. Então a gente tem lá alguns blocos, algumas frentes que a gente incentiva e ajuda as pessoas a se desenvolverem, a companhia a se preparar para isso. Então a gente trabalha muito no ambiente colaborativo, de fazer com que as pessoas que conhecem mais ajudem as pessoas que conhecem menos, criem um ambiente colaborativo para a gente propiciar o aprendizado. A gente incentiva muitas pessoas a buscarem também o aprendizado, né? Muita coisa a companhia ajuda, mas hoje em dia esse espírito de curiosidade, esse espírito de querer aprender, esse espírito de não se conformar com o que tu já sabe, está sempre buscando algo a mais, é muito importante e a gente acha que isso faz a diferença, né? Depois eu vou comentar um pouco sobre os programas de captação de pessoas que a gente tem.
E hoje, pelo menos eu, quando eu vou conversar com um jovem, quando eu vou fazer alguma entrevista, quando a gente vai fazer algum programa de recrutamento, para mim hoje a habilidade que faz a diferença quando a gente vai conversar com as pessoas é esse senso de curiosidade, senso de não se conformar com o que aprende das 8 às 18, né? E sim com o que ele busca de conhecimento das 18 às 22. Né? Ou que o cara que está sempre conectado, querendo aprender coisa a mais, assim como vocês estão hoje aqui. Né? Então vocês têm as suas atividades, mas vocês sempre acharam tempo para vir aqui, para trocar ideia, para aprender, para concordar, para discordar, mas vocês estão buscando alguma coisa a mais. Eu acho que esse espírito faz uma diferença gigantesca na hora da gente ver as pessoas, e é a habilidade que vai fazer vocês estarem preparados para as mudanças que estão vindo. Mas ao mesmo tempo também a gente quer fazer as pessoas aprenderem na prática, né? Então tem vários modos da gente cursos na prática para as pessoas aprenderem aqui, e o treinamento mais técnico em si, né, das pessoas estarem mais, a gente conseguir conectar as tecnologias disponíveis hoje com as pessoas poderem aprender. Então isso tudo aqui é o que a gente chama de criar uma cultura de aprendizado, criar um ambiente em que as pessoas estejam disponíveis para se desenvolver e poder participar da transformação da nossa companhia. Esse exemplo ele começa da alta liderança, né? Então super bacana de ver que hoje a Ambev é uma empresa centenária, né? Vocês viram lá a história dela. Muitas das pessoas, assim como eu, são pessoas que estão há 20, 25, às vezes até 30 anos dentro da companhia. Não são pessoas que nasceram na era digital, digamos assim, e precisam também buscar seu conhecimento. Então, mas são pessoas que têm uma cabeça, de novo, da vontade de querer se desenvolver, de querer liderar os movimentos de transformação. Então a gente começou a capacitar desde o CEO global, né, que é o Carlos Brito, que é o cara que toca a companhia global como um todo, que um dia acordou e falou assim: cara, o mundo está mudando, eu tenho 30 anos na Ambev, eu sou CEO há 7 anos e eu não conheço tecnologia e eu preciso aprender, né? E se a gente quiser transformar a companhia precisa da minha liderança para fazer isso. E ele foi lá buscar conhecimento, foi para a salinha de aula, botou o professor, foi lá aprender. É muito bacana esse exemplo. Obviamente as palavras ajudam, mas o exemplo ele arrasta, né? Então, depois disso, a gente começou um movimento gigantesco dentro da nossa companhia de capacitar a alta liderança, né, para conseguir entender o que está acontecendo e entender o seu papel nessa transformação. Um dos motivos de eu estar aqui hoje é um cara que praticamente vocês todos devem conhecer, né, que é esse cara aqui, chamado Silvio Meira. Alguém conhece o Silvio aqui? Não? Alguns? Vocês deveriam conhecer, viu? Ele é um cara que talvez é o idealizador do porto digital aqui do local que vocês estão. É um cara excepcional, um cara com uma cabeça muito bacana. Não é um nativo digital, mas eu posso apostar aqui que se alguém sentar para trocar ideia com ele, vai ficar incomodado o quanto está atrasado em relação a tudo que está acontecendo. Mas, assim, a gente, enfim, chamou uma série de pessoas que eram referências no mundo sobre os mais diversos assuntos de tecnologia. Colocamos do presidente a todos os vice-presidentes da Ambev na sala de aula e fomos aprender, né? Então assim começa a nossa jornada de aprendizado, né? A gente fez até treinamentos de como codar, né? Como desenvolver aplicativos, etc., aulinha prática, né? Eu acho que tudo isso incentivou muito a toda a liderança da Ambev a querer dar os próximos passos, a incentivar suas equipes e a começar a apertar os botões que precisavam ser apertados para transformar a nossa companhia. Dali a gente continua replicando uma série de outros treinamentos que continua, né? Esse processo não acaba nunca. Então a gente, por exemplo, esse programa aqui é bem bacana. Ele chama, tu pode ler ele várias formas. Ele pode ser Transforma Aí,
pode ser Transforma AI, né? Um dos mentores desse programa está lá sentado lá no fundo, lá, ó. Depois vocês perguntam para ele lá, o Bruno Stefani, né? Depois tem que se apresentar, Bruno. Legal. É um programa que a gente abriu para a Ambev inteira poder se inscrever, era voluntário, né? A gente falou assim, cara, a gente mandou para as 32 mil pessoas, falou assim, quem quer se capacitar em tecnologia, independente do nível, assim, do mais baixo nível ao mais alto nível, a gente abriu e colocou 4 grandes assuntos que a gente faria os treinamentos, convidou as melhores pessoas para cada um dos assuntos e, por incrível que pareça, a gente teve 1.200 pessoas topando o desafio, né? Pessoas que trabalham hoje nas cervejarias, pessoas que trabalham na área de vendas, pessoas que trabalham nos centros administrativos, todo mundo em busca do conhecimento, o que é muito legal. Então aqui eles vão ter aula de como desenvolver softwares, como trabalhar com dados, né? Como fazer o desenho de uma determinada solução que endereça algum determinado problema de alguém, como trabalhar com inovação e assim por diante. A gente está, casualmente, a gente está fazendo a primeira turma hoje do César. Tem alguém que estuda no César aqui? Não? Uma. Boa. É bom lá? Gosta? Legal. Então a gente fechou uma parceria com o César. A gente está treinando 18 dos nossos, 15 mais ou menos dos nossos top leaders da Ambev. A gente fez uma turma de, são 7 módulos, se não me engano. O pessoal do César foi para São Paulo e hoje está sendo a primeira aula presencial, né? Muito bacana. Não tem feedback ainda, mas a expectativa é alta, viu? Ainda mais depois que tu falou que é bom, né? E a gente continua, a gente está botando gente nas melhores universidades do mundo, continua investindo no desenvolvimento das pessoas e eu acho que isso é o que faz a transformação ser possível, né? Quando as pessoas estão preparadas para isso. Mas a gente também acha que gente nova precisa entrar, né? Conhecimento ele dá um refresh, né? Ele dá uma atualizada quando gente nova vem para dentro, para questionar, para ver, para trazer experiências diferentes, visões diferentes. Então, pela primeira vez na história da Ambev, a gente criou esse ano um programa de captação e desenvolvimento de trainees voltados para a tecnologia, né? Foi um processo, o programa de treino da Ambev é um programa super tradicional, existe há muitos anos, mas esse aqui a gente meio que revolucionou, né? A gente fez uma digital transformation do programa, um programa totalmente conectado, com um espírito muito mais dinâmico, um programa muito mais com a cabeça não só de captar, mas com a cabeça de desenvolver as pessoas também. Então acho que foi muito, muito bacana, a gente trouxe 19 trainees desse programa, inclusive tem um recifense, né, que também gosta. Oi? Iago, ele mesmo. Ele foi assim, eu me lembro que ele falava que ele gostava de cerveja e tecnologia e gostava de aprender. Eu falei, tá contratado, né? Chega aí porque a gente precisa de gente com cabeça boa e que gosta de cerveja e tecnologia e de fazer a diferença. Muito legal. E a gente vai fazer a próxima turma agora, tá, moçada? Então, quem estiver disposto aí a mudar o mundo, esse é o momento. E eu acho que aqui fica uma mensagem de todo esse movimento de mudança de cultura, de criação de uma cultura de inovação, de cabeças que estão aqui para pensar o futuro. Esse é um cara que já faleceu, né? Esse aqui é um plágio de um slide do Silvio Meira, mas é um futurista chamado Alvin Toffler, né? Ele falava o seguinte, ele falava assim, o analfabeto do século XXI não é aquele cara que não sabe ler e escrever, mas aqueles que não podem aprender, desaprender e reaprender, que é um processo que basicamente todo mundo que não é nativo digital, né? E por conceito, nativo digital é aquelas pessoas que nasceram depois de 1996. Tem alguém que nasceu antes de 96? Desculpa, depois de 96 aqui não. Pô, esse é o grupo. Então você já nasce com um chip diferente dos caras de antes, tá? Você já nasce com aquele dedinho, né? Passando de lado aqui. Multitask, fazendo um monte de coisa, já não querendo mais carro, né?
Então, mas não é a grande média, não é a realidade de muita gente, né? E as pessoas precisam ter a capacidade, e mesmo vocês, né? Vocês vão aprender um monte de coisa que talvez não vai valer para nada, né? Vocês não conhecem o futuro, em algum momento vocês vão ter que apertar um reset aqui, fala, cara, isso aqui não serve mais, deixa eu resetar, que eu preciso estar preparado para o que vem pela frente. E aí um outro conceito aqui que está bem pequenininho aqui, mas eu sempre gosto de falar muito, principalmente para as pessoas que trabalham em organizações mais tradicionais, né, que não são nativos digitais, né, como a Accenture, por exemplo, que é uma empresa digital, mas não é nativa, é a diferença do que a gente chama de digitalizado e digital. Né? Parece ser a mesma coisa, mas são coisas completamente diferentes. Né? O digitalizado é aquele cara que cria um sistema, né? Então ele tem um processo, né? Ele opera de um determinado jeito, ele vai lá e fala assim, cara, eu preciso botar um sistema para ficar mais inteligente, mais rápido aqui, vai lá e cria um sistema em cima do mesmo processo. Né? E o digital, que é o que são vocês, normalmente, né, jovens, é aquele cara que ele não pensa no sistema, ele pensa no processo, ele muda o processo, torna o processo mais inteligente, mais digital, e aí sim o sistema ajuda a operar de forma mais inteligente. Né? E hoje, na grande maioria das organizações, o que as pessoas fazem é colocar um sistema em cima de um processo atual. Né? Então ele quer dar uma recalchutada no carro, mas não adianta, o cara está dirigindo um carro de 1990 e X, 1980. Então o cara precisa repensar o processo. Faz sentido? Todo mundo pronto aí para desaprender e reaprender aí? Não. Legal. Bom, mas bacana, mas não é só isso, né? Então, assim, eu acho que grande parte da transformação acontece pelas pessoas, pela cultura, pela capacidade de ver as coisas de uma forma diferente, de pensar de uma forma digital, mas a gente precisa transformar o nosso negócio também, a gente precisa transformar as empresas, e a tecnologia está aí para ajudar, né? O que hoje é possível, no passado talvez não era, né? E a gente, na Ambev, a gente entendeu isso, obviamente, né? Como todas as outras grandes organizações. A gente tem colocado, essa aqui é um pouco do que a gente imagina que é a evolução da tecnologia dentro da Ambev, né? Então, assim, a gente via que a tecnologia antes era uma área de apoio, depois passou a ser uma área de colaboração com o negócio. Depois a gente começou a perceber que a tecnologia tinha um determinado valor, começou a se aproximar do negócio, e hoje a gente vê que é tudo uma coisa só. Né? Se a tecnologia não está dentro da área de negócio, não está junto, não está desenvolvendo as soluções em conjunto, tem alguma coisa errada. Então a gente chama isso de tecnologia como parte do core da empresa. Né? Isso é muito diferente, muito diferente. Né? Consequências disso, né? A gente lançou no ano passado o nosso Centro de Inovações e Tecnologia Cervejeira. Ele fica dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para quem não conhece, e de todos os produtos novos que a gente estava falando, né, dos últimos anos aqui, praticamente no ano passado, foram mais de 300 projetos diferentes. Os líquidos, as embalagens, as cervejas que vocês tomam novas hoje em dia, nascem aqui, né? Nascem nesse centro aqui. São algo em torno de 95 pessoas aqui, mais ou menos, trabalhando, né, entre Brasil e Argentina, nesse centro. Pessoas que conhecem de cerveja, conhecem de embalagem, conhecem de pesquisa, mas conhecem muito de tecnologia também, né? E dali sai toda essa criatividade do mundo cervejeiro, nasce nesse centro. Né? Então é um lugar bem high-end, né? Muito bacana, e é um ativo sensacional que tem nos ajudado a inovar e a colocar muito mais produtos novos no mercado mais rápido. Então esse é uma consequência disso. A gente também, no início desse ano, no final do ano passado, a gente criou dentro da Ambev uma agência interna de marketing, né? Então o modelo tradicional
de uma companhia normalmente para desenvolvimento de conteúdo de marca, monitoramento de mídia social, comunicação com os consumidores, acontecem por agências, né? A gente entendeu na Ambev que isso faz parte do nosso core, que a gente precisava ter essa a gente chama de capability, né? essa habilidade de fazer isso. A gente criou essa agência interna. Hoje são algo em torno de 50 pessoas que trabalham nessa agência e ficam criando conteúdo em mídias, se conectam com os consumidores, respondem praticamente hoje, a gente está aumentando o escopo, mas praticamente hoje a todos os sites de marcas, mídias sociais, Instagram e etc. É muito bacana. Então, se vocês acompanham o Instagram de alguma das marcas da Ambev, por trás tem algumas dessas pessoas ali, né, que está criando conteúdo e gerando conexão com vocês. Aqui está ruim de ver, mas não só no Brasil, o mundo inteiro a gente está aproveitando o tamanho da nossa companhia e o potencial para criar centros diferentes ao redor do mundo e trocar experiências. Então, esse aqui é o mapa do mundo, onde a gente tem algum tipo de operação voltada à tecnologia e a forma como a gente se conecta com eles, né? Então, por exemplo, aqui em Palo Alto, na Califórnia, a gente tem um escritório que a gente chama de Beer Garage, né? Onde a gente se conecta com o ecossistema do Vale do Silício para desenvolver e investir em novas tecnologias. A gente leva pessoas de lugares diferentes do mundo para passar alguns meses nesse escritório e desenvolver soluções que vão impactar os nossos negócios ou os nossos consumidores e clientes de alguma forma. Por exemplo, no ano passado a gente teve alguns brasileiros lá, esse ano também, né? O Bruno Bailey esteve lá também um tempo. Aqui a gente, por exemplo, desenvolveu hoje a gente se comunica com os nossos clientes através de WhatsApp. Um WhatsApp que não é o WhatsApp tradicional que a gente tem no telefone, é o WhatsApp corporativo, né? A gente é uma das poucas empresas do Brasil habilitadas a desenvolver em cima dessa plataforma, e a gente atende os nossos pontos de venda através do WhatsApp, desenvolvido aqui em Palo Alto, com fornecedores do Brasil e fornecedores dos Estados Unidos. A gente tem desenvolvido aqui algoritmos de inteligência artificial para desenvolver o que a gente chama de cerveja perfeita, né? Aquela cerveja que, se tu pudesse, desde o dia 1, tu conseguir, baseado em cada etapa do processo, prever se aquela cerveja que ia sair lá no final ia ser perfeita ou não, teu índice de assertividade seria muito melhor. Então a gente tem desenvolvido algoritmos para conseguir construir a cerveja, talvez, estado da arte, né? Refrigeradores inteligentes, são várias coisas muito bacanas aqui. A gente tem um centro de inteligência e ataques cibernéticos, cybersecurity, em Israel, que a gente abriu esse ano, em Tel Aviv. Tem algumas equipes lá. A gente tem operações na Índia, né? A gente tem um centro de inteligência e analytics na Índia, quase 300 pessoas desenvolvendo algoritmos, insights para a companhia inteira, para o mundo inteiro. A gente tem um centro de e-commerce no Brasil que fica em Jaguariúna, São Paulo. E a gente recentemente comprou uma empresa de tecnologia, que eu vou falar um pouco mais para frente, na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, onde a gente tem a nossa fábrica de software, onde a gente desenvolve os nossos softwares para atendimento a cliente, para atendimento às nossas cervejarias, para a área de vendas, para todas as áreas da Ambev. Então, isso aqui é o bacana de trabalhar numa empresa tão grande. A gente tem uma capacidade de desenvolver coisas desproporcionais muito legal. E isso tudo faz parte dessa mudança de cultura. E no final do ano passado, a gente se juntou, né, a um parceiro nosso, que era um parceiro de quase 30 anos de convivência, uma empresa chamada HBSys, que fica em Blumenau. A gente construiu a nossa, digamos assim, verticalização, a nossa empresa
de tecnologia voltada a desenvolvimento de softwares. Em Blumenau é um prédio que tem 12 andares, recém-inaugurado, né? A gente fez a inauguração há uns 3 meses atrás, mais ou menos, com todas as comunidades e autoridades, enfim, com os funcionários, né? Hoje ele está ocupado até onde está essa luz aqui, ó. Daqui para cá ele está vazio ainda. Mas eu tô, assim, ele vai crescer rapidinho, tá? Quando a gente começou a operação, tinha 500 pessoas mais ou menos. Hoje a gente já tem 750 e crescendo rápido. Então aqui é o nosso quartel-general de desenvolvimento de softwares para a Ambev. Eu tenho um vídeo aqui, rápido aqui, mas só para vocês conhecerem um pouco mais dessa operação e dar uma quebrada aí na dinâmica também, beleza? Então tá bom. Brunão, pode ir? Eu passo? Gostaram? Como eu tô aqui, eu sou o pai da criança aqui, então eu fico emocionado. Eu acho que é uma transformação espetacular para uma empresa que é parceira nossa há tanto tempo e que agora faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa companhia e é aqui, né, que o futuro começa, né? É aqui onde a nossa companhia tradicional, né, relativamente analógica, passa a se conectar com o futuro, passa a se conectar com as pessoas que vão construir as soluções do futuro, né? O Silvio Meira sempre fala assim, se parar para pensar, daqui para frente, cada problema que tu tem, de alguma forma, ele vai se resumir a escrever uma linha de código em algum software, né? E quem vai fazer isso são essas pessoas que estão nessa empresa aqui, né? Eu acho que é super bacana de ver tudo isso. Mas eu comentei aqui que isso aqui é o começo, né? A gente está operando a HBCs aí há alguns meses e ainda metade do prédio está desocupado. A gente está avançando muito rápido e a gente começou a trabalhar num plano de expansão, né? Deixa eu pegar aqui de volta. E a gente criou recentemente um programa que teve uma repercussão super bacana, não só dentro da Ambev, mas principalmente na comunidade na qual a gente está inserido, em Santa Catarina, né, em Blumenau, ou em Florianópolis, enfim, ou dentro da própria cidade,
que chama de Padawan. Alguém sabe o que é Padawan aqui? Não? Não. Vocês têm que saber, gente. Vocês são muito novos, pô, sabe? Discípulo do Jedi. É isso, meu velho. Aprendiz de Jedi, né? Então a ideia é um programa de capacitação, um programa de atração de pessoas, né? Para que a gente consiga de alguma forma capacitar. A gente está buscando aqui algo em torno de 211 pessoas, além do que a gente já tem lá, né? Que é uma expansão super relevante, né? Para trabalhar com tecnologias de diferentes tecnologias. Se alguém tiver interesse de mudar para Blumenau, né? Ou mesmo que não seja em Blumenau, porque tem muita gente que trabalha em home office na HBCIAS, aqui está o link aqui do programa. Não estou fazendo propaganda aqui não, mas fica à disposição. E a gente criou esse programa. Tem outro videozinho rápido aqui para vocês entenderem o que é e como funciona. Depois, aí, se alguém tiver alguma dúvida, eu tiro a dúvida de vocês. Então, Brunão, passa aí. O programa Padawan, ele é um programa de formação de profissionais. O bacana é o diferencial que ele traz, né? Busca capacitar jovens, pessoas de qualquer idade, em tecnologia para começar a trabalhar com a gente, né? A gente busca adquirir novos talentos a partir do programa Padawan. E de perfil é bem diferente porque te deixou tudo muito aberto, né? Então, tipo, a gente quer ambos os sexos, qualquer idade, né? Diferente, a gente tá abrindo as portas pra galera que quiser aprender mesmo. Então ele traz essas pessoas para dentro da empresa, a empresa ensina como desenvolver e coloca dentro do mercado de trabalho. Quando me ligaram avisando que eu passei, eu fiquei travada assim, tá, e agora? Meu Deus, eu consegui. Eu me vejo grande. Eu me vejo fazendo parte de uma das maiores empresas que é a HBCIAS. E eu sei que com esse início que o projeto Padawan fornece, eu sei que eu vou conseguir chegar. Fazer parte da empresa de tecnologia da maior cervejaria do mundo é inacreditável. A minha satisfação com isso está sendo incrível. Você se vê ali dentro dessa realidade, desse mundo, você tem às vezes que se beliscar para conseguir acreditar. A cabeça mudou toda a minha vida, mudou todo o meu caminho. Tá me dando um caminho de novo, digamos assim. Legal. Gostaram? Bacana, né? Uma coisa incrível, assim, a gente lançou o programa há uns 3 meses atrás também, e a gente de alguma forma a gente já tinha um programa semelhante a esse antes da aquisição da HBCIAS. Entravam algo em torno de 10, 15 pessoas por ano na empresa, e a gente deu essa acelerada aí, né? Foi para mais de 200 pessoas que a gente queria buscar, e a receptividade foi incrível, assim. A gente teve 5 mil, eu estava olhando, acho que no vídeo, assim, a gente teve mais de 5 mil inscrições no programa. Bateu aí o Luciano Huck hoje na apresentação aí, né? Mais de 5 mil inscrições, né? Eu acho assim, espetacular o feedback das pessoas que já entraram, já tem quase metade já está hoje em dia trabalhando, né? É uma capacitação durante 4 meses remunerada, né? Com, obviamente, as pessoas dando certo, continuando na empresa, porque desde o dia 1 as pessoas já são funcionárias da empresa. Acho que é um negócio que deu super certo. A gente tem feito um trabalho com a comunidade, com a região, super bacana, né? Então, legal compartilhar com vocês aí. Tem algumas coisas adicionais aqui também sobre as mudanças, né? A gente também sempre... A gente está, por ser uma empresa bastante antiga, relativamente tradicional, a gente sempre tinha uma forma meio padronizada de trabalhar, né? Aquele modelinho tradicional por departamentos, etc. A gente começou a questionar bastante isso. No ano passado a gente migrou uma boa parte da estrutura de tecnologia
e algumas áreas de negócio para um modelo que a gente chama hoje em dia de ágil, né, que é basicamente como é que a gente faz aquela figurinha lá da área de negócio mais a área de tecnologia trabalhar mais integrada, de uma forma mais rápida, eliminando burocracia, dando mais autonomia para as pessoas, diminuindo níveis hierárquicos, né? É uma mudança muito relevante para uma companhia que opera sempre há muito tempo da mesma forma. A gente já tem hoje quase, pela quantidade aqui, eu diria quase 400, 500 pessoas trabalhando nessa organização, e o ano que vem a gente vai para praticamente todo o time organizado dessa forma. Esse é um modelo que praticamente toda empresa nativa digital hoje trabalha, né? A exemplo aqui de Spotify, Magazine Luiza, Netflix, todas as empresas mais tech, né, se organizam. Então, não adianta querer só mudar o processo, não mudar a forma de operar. Esse é o resumo. Então, aqui. E a gente também, outra coisa que a gente tem feito bastante, a gente sabe que a transformação, as soluções, elas não vão sair só de dentro de casa, não vão sair só da Ambev. A gente sabe que tem muita coisa que acontece no que a gente chama de ecossistema, né, em lugares como o Porto Digital, em lugares como os grandes hubs de tecnologia do Brasil. Então a gente começou a abrir mais a Ambev, né, a estar aqui, por exemplo, no Hack and Play, falando sobre quem a gente é, falando sobre o que a gente faz, falando sobre as coisas que a gente acredita, para que a gente se conecte mais com o que acontece fora da Ambev. A gente fechou no início do ano uma parceria com a CAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia. Então o Bruno que está lá atrás tem uma pessoa da equipe dele que fica baseada lá dentro da CAT, né? E a gente recentemente também, no mês passado eu estive aqui com o time do Porto Digital, com o pessoal do César, a gente fechou, está nascendo ainda, né? Mas a gente já pode falar que a gente está fechando também uma parceria com o Porto Digital para ter gente da Ambev aqui dentro, né? Se conectando, entendendo o que está acontecendo, né? Olhando as oportunidades, falando da Ambev e gerando e ajudando e colaborando com o ecossistema de inovação de tecnologia. E a gente tem ido aí Brasil afora, né? Juntou a mala, né? Tem viajado o Brasil aí de novo, falando quem é a Ambev, né? E como que a gente participa dessa transformação de tudo que está acontecendo. E aos poucos a gente começa a ter alguns reconhecimentos, né? Não é por isso que a gente faz, mas de alguma forma o reconhecimento acontece, né? Então, eu dei alguns exemplos de algoritmos algoritmos de inteligência artificial que a gente desenvolveu em Palo Alto, né? Que foram reconhecidos pela Forbes um mês atrás, mais ou menos. Esse aqui é um relatório de investidores da Ambev na semana passada, né? Que a gente faz, a gente fala que é um dia que a gente faz uma apresentação da Ambev para os investidores e o título da reportagem do Credit Suisse aqui é Inovação premiando o que a Ambev acredita e tem feito, né? McKinsey, esse aqui é um negócio bem legal, como parte da colaboração do nosso ecossistema de inovação. A gente desenvolveu há alguns anos atrás um algoritmo de predição de segurança nas nossas cervejarias, né? Basicamente o que o algoritmo fala é baseado em determinadas variáveis, em determinadas condições que aquela cervejaria está prestes, com 85% de assertividade, a ter algum determinado tipo de acidente, né? Baseado em determinadas variáveis de qualquer ela que seja, né? De condições da fábrica, de satisfação das pessoas, de todas as variáveis que de alguma forma afetam esse tipo de problema. A gente pegou esse algoritmo há um mês atrás, mais ou menos, num dos eventos de tecnologia. A gente tornou esse algoritmo público, né? Que é um algoritmo que no final ele tem o objetivo de fazer com que as pessoas não se machuquem, né? Que as pessoas trabalhem com segurança.
que obviamente deveria fazer parte de todas as empresas que de alguma forma têm algum tipo de atividade de risco, todo o público, para que outras empresas possam ajudar a gente a melhorar cada vez mais esse algoritmo e ajudar mais pessoas ou mais empresas a terem mais segurança nas suas empresas. É um negócio muito legal e que tem tudo a ver, né, com o ecossistema que a gente está inserido e assim por diante, né. Então aqui são alguns exemplos, não acho que a gente não faz nada por isso, mas bacana quando começa a aparecer os reconhecimentos. É isso. Falei que ia ser rápido. Tem pouca pergunta aqui, não sei se ninguém entendeu nada, porque eu estou preocupado aqui hoje. Mas no final eu deixei 2 e-mails aqui, o meu e-mail e o e-mail do Bruno, né? O Bruno está lá atrás, como ele está sem microfone, mas o Bruno é o nosso gerente de inovações. Quer se apresentar, Bruno? Não, pode pegar o microfone aí, pelo menos. Bom, boa tarde, galera. Prazer. Eu sou responsável por inovação e tecnologia. Estou na companhia acho que há 2 anos e tem sido uma experiência incrível. Assim, o que o Mafessoni falou de, cara, tudo no futuro vai ser resolvido por uma linha de código. Eu acho que os nossos códigos eles vêm do campo ao copo. E isso é muito louco, porque na companhia você tem problemas completamente diferentes, desde como é que eu melhoro o uso de água dentro das minhas plantações, até passando pela cadeia inteira, que é distribuição, logística, produção de cerveja, distribuição em ponto de venda, marketing, vendas de tudo isso, até o app na mão do usuário na casa dele, onde muitas vezes ele pede cerveja porque ele está dentro de casa e quer ter cerveja gelada rápido. Como é que a gente produz todo esse tipo de soluções? E o que eu gosto cada vez mais na companhia é, cara, como é que a gente tem autonomia para fazer isso? E isso é muito louco. Assim, o Mafessoni hoje dá toda a autonomia para o time de criar, de testar, Putz, foi o que ele falou no começo, a gente não sabe o que vai ser o consumidor e mesmo que a gente soubesse, esse consumidor muda todo dia. Como é que a gente está ali testando muita coisa nova, a tecnologia permite a gente fazer isso cada vez mais e para isso a gente precisa de gente boa a fim de desafios grandes mesmo, porque é algo que a gente acredita, nada da Ambev é pequeno, tudo de alguma forma a gente começa ali pequeno e rápido e eu acho que a melhor maneira de falhar barato, falhar rápido para quando acertar ter mais dinheiro para fazer coisas maiores. Então assim, acho que quem quiser bater papo, eu sou um grande fã, assim, grande embaixador, minha carinha aparece em boa parte dos eventos ali porque eu acredito bastante nisso e quem quiser trocar informação ou quiser saber mais sobre os programas de trainee, de estágio, putz, é um prazer gigante conversar com vocês. Aqui é um puta polo bacana de formação de talentos, esse é o motivo pelo qual a gente veio para cá e a ideia é como é que a gente abre cada vez mais a companhia para as oportunidades que vocês criam aqui. Não necessariamente você precisa trabalhar dentro da Ambev, mas se você tem uma startup ou uma empresa que produz algo que seja interessante, como é que a Ambev pode de alguma forma suportar e ser seu parceiro nisso, para a sua empresa crescer e crescer junto com a gente. Então é um pouco disso que a gente está procurando. Tem alguém que trabalha numa startup aqui? Não. Ou tem uma startup? Tem? Legal. A Ambev, a gente fala pouco, mas faz muito, né, Bruno? Mas a gente tem que falar mais também. Eu acho que assim, dificilmente vocês vão encontrar uma empresa no Brasil, de qualquer que seja, natureza, que gera tanto negócio com startup, né? Hoje a Ambev fecha, o Bruno tem os números melhor que eu aqui, 217 negócios por ano com startups. Assim, é uma enormidade, né? De novo, tem gente, às vezes tem empresas que vai lá, fala muito, faz pouco, né? A gente faz muito, fala pouco, talvez tem que ter um meio termo aí, mas é muito interessante isso, né? Porque, de novo, a gente acha que a inovação ela vem muito de dentro para fora, mas ela também vem de fora para dentro, né? E está conectado com esse grupo de empresas, startups, etc., faz parte da nossa transformação, né? Muita coisa na linha da colaboração. Acho que a gente pode ajudar muita startup a se desenvolver e a startup pode ajudar muita gente a trazer essa mentalidade de empreendedorismo, a mentalidade de tomar risco, né? A mentalidade de inovar, que a gente precisa muito também. Perguntas? Pode. Não, eu tenho
Pode perguntar, assim... Uma e o resto no final. Tá bom. E a primeira dela, eu participei do Hackathon, foi muito rápido que vocês fizeram, foi uma galera que não deixa, acho. E eu queria saber qual foi a expectativa com essa ideia e o que trouxe de fato. Hackathon. Bom, a gente faz vários hackathons, né? O Bruno é o pai da criança, né? Mas, assim, depende do hackathon, tem alguns objetivos diferentes, né? Mas tem alguns que são comuns a todos, né? E normalmente o que é comum a todos é a gente compartilhar os problemas da companhia com a comunidade, né? E entender quem são as pessoas que podem resolver os problemas e trabalhar com a gente. Então esses são assuntos comuns, são objetivos realmente comuns, né? A gente quer conhecer as pessoas e ao mesmo tempo quer mostrar a companhia para as pessoas e ver se tem algum tipo de match nesse, além, claro, do objetivo em si do hackathon, que a gente, dependendo da região e do tema, a gente varia. Então, você quer dar uns exemplos aí por exemplo, a gente fez um em Floripa, agora tinham temas específicos, né? Sim. Florianópolis, por exemplo, a gente olhou e falou, cara, como é que eu abro a companhia para o ecossistema de inovação? Como é que eu, de fato, fomento tudo que está acontecendo aqui? O que vocês precisam? É produto, é serviço, é mentoria, é saber cada vez mais as oportunidades da companhia. E aí a gente fez um Innovation Game, basicamente para ensinar um pouco sobre inovação. Acho que quem está na faculdade aqui sabe que é um tema que muitas vezes a gente não vê dentro da graduação, né? A gente não tem tantas aulas de design thinking, nem startup, modelos ágeis, que no mercado hoje é super importante. Acho que aqui em Pernambuco talvez vocês tenham mais do que o resto do Brasil, porque a gente sabe que a formação aqui é muito boa, mas não é a realidade de todo o Brasil. Como é que a gente, como companhia, igual a gente faz aqui com o Padawan, ensina um pouco de inovação para todo mundo que tem interesse em aprender. E dá projetos também, para você colocar na prática aquilo que você está aprendendo. E é como a Fessoni falou, assim, a gente tem, cara, enormes oportunidades lá dentro e coloca programas assim na rua toda hora. Acho que hoje a gente tem o Start Ambev, que é um programa onde a gente dá uma quantia, acho que são 50 mil reais para a pessoa desenvolver um projeto dentro da companhia e de fato tentar criar uma startup lá dentro. É um pouco do que a gente acredita como abrir a companhia e ter mais pessoas trabalhando junto com a gente, porque para vocês, acho que a Ambev é uma super plataforma de desenvolvimento, seja para quem vai trabalhar lá ou quer ser parceiro da companhia, e para nós é super importante ter cada vez mais pessoas boas trabalhando junto com a gente. Vocês que estão trabalhando nessa questão de tecnologia, numa empresa não tradicional, eu queria saber, uma pergunta para cada um. Qual é o maior desafio atual para desenvolver esse tipo de projeto? Qual é o desafio? Quais os problemas? Onde é que vocês ainda estão falhando? Bom, para mim, eu falei, resumidamente aqui, eu falei de duas coisas, né? Assim, eu acho que alguns vão falar que o peso é maior de um, outro peso é maior de outro, mas a transformação ela passa basicamente por duas coisas. Uma é criar uma cultura de inovação dentro de uma organização que é uma organização mais tradicional, por muitas vezes, fazendo com que as pessoas tenham um ambiente onde elas possam arriscar mais, não sejam punidas pelo erro, que as pessoas estejam mais abertas a propor soluções diferentes, mudar a forma de operar, etc. Vai muito em linha com o que eu comentei sobre treinamento, intense learning, criar uma cultura de aprendizado, né? E tem o lado em si da gente ter clareza no que a gente quer transformar, no processo que a gente quer transformar e como a tecnologia faz isso ser possível, né? Então, são basicamente essas duas grandes variáveis, assim, de uma forma bem simplista, que significa essa tal aí de transformação digital que todo mundo fala. E assim, eu olhando na prática, o que acontece no dia a dia, numa organização tradicional, etc., a primeira parte da equação é mais difícil, né? Tu mudar a cabeça das pessoas, tu reorganizar uma companhia que está acostumada a operar por departamentos, por estruturas que estão lá há tantos anos, que o cara já nem imagina como funcionaria se não fosse daquele jeito, e tu, de repente, do dia para a noite começar, que na Pest não acontece do dia para a noite, mas tu começar a questionar esse tipo de coisa e começar a colocar
provocações, coisas que as pessoas não estão acostumadas, né? Então, mudar a cultura não é simples, né? Leva tempo e eu acho que esse é o grande desafio, né? Eu acho que, para mim, ali é como é que eu deixo de ser uma área de inovação e responsável pela inovação da companhia em tecnologia e viro muito mais um curador do ecossistema e consigo fazer isso para que a companhia e todas as suas áreas consigam estar mais próximas, seja o marketing, o supply, a logística. Então, como é que a gente cria, acho que, uma grande plataforma de inovação e não só uma área. E aí isso passa por tudo, passa por tecnologia, passa por trazer gente boa, passa por saber fazer as conexões corretas. A gente sabe que estar aqui é uma aposta certa, porque o ecossistema é muito bom, muitas empresas nascem aqui, as pessoas têm uma formação incrível. Então, assim, quais são os próximos portos digitais, quais são os próximos recifes que a gente vai encontrar pelo Brasil? Acho que é um pouco disso que a gente está procurando e talvez seja um grande desafio. Mas eu queria saber o seguinte, no começo você falou que existe a necessidade de produtos novos, só que, ao meu ver, é uma estrutura enorme e essa necessidade está em detalhes minuciosos. Diante dessa estrutura enorme, como vocês captam essa necessidade do consumidor final, do mercado? Esse é um desafio, eu acho, de todo tipo de indústria, né? Assim, a gente conhecer a fundo o nosso consumidor e realmente entender o que eles querem, né? Que isso que deveria ser o nosso motivador a fazer as mudanças que a gente precisa fazer, né? Então tem diversas formas, né? Assim, tem desde a gente, e aí isso tudo que eu falei aqui ajuda, né? Hoje em dia a tecnologia, a mudança, o digital, de alguma forma, quanto mais a gente leva para as plataformas digitais, mais a gente consegue se conectar de uma forma inteligente, personalizada com as pessoas, né? É o que muitos dos grandes aplicativos que todo mundo usa hoje em dia faz, né? Então, por exemplo, o que eu comentei sobre a Draftline, né? Que a gente tem hoje o monitoramento dos sites, das marcas, dos eventos que a gente faz, a gente responde às páginas de mídias sociais e se conecta com as pessoas. Isso tudo, de alguma forma, feito de forma inteligente, combinada com outras variáveis, a gente consegue, de fato, entender as necessidades, né? A gente está lá e está tranquilo com o que a gente tem? Acho que ninguém está, né? Nós não estamos. Então, acho que esses são alguns exemplos de como a gente busca esses insights, né? Através da conexão que a gente chama de one-to-one com os consumidores. Não? Alguma coisa mais aí? Não, acho que... Conta pra gente um pouquinho do projeto do Zé Delivery e como que está a expansão do programa. Tá, e engraçado que o Zé Delivery foi algo que a sementinha foi plantada no hackathon, né? Que começou como cervejar e aí a gente foi testando, crescendo. O que a gente aprende hoje com o Zé Delivery não importa onde o consumidor está e por qual canal ele vai pedir o produto. O importante é como é que a gente tem um canal atendendo, seja distribuição dentro de bar, restaurante, mercado, seja na casa dele, porque muitas vezes a gente sabe que a necessidade surge e acho que a companhia precisa cada vez mais estar permeando a vida do consumidor como um todo, seja do consumidor final, seja do nosso cliente. Mas a ideia é, o Zé Delivery hoje, se eu não estou enganado, ele está em 8 cidades e expandindo, né? Porque, é o que eu falei, como a Fessoni comentou, a gente tem um consumidor que muda cada vez mais. E aí, sendo até repetitivo, não importa se ele está no bar ou se ele está em casa e quer cerveja na hora, a gente tem que estar lá para atender. Acho que o sonho da companhia não importa de onde vem o pedido e para onde ele vai, mas a gente tem que de alguma forma estar preparado para atender. E o Zé Delivery é mais um canal para fazer isso. Lá no fundo, acho que... A Ambev com a Skol Beats, ela, a meu ver, ela tomou a liderança da Smirnoff Ice no mercado de nearby drinks. Primeira pergunta é sim, se vocês veem isso via relatório Nielsen ou outros tipos de amostra do mercado. E 2, por que vocês não replicaram
distribuição de um concorrente para outros mercados, como por exemplo o de energéticos aqui no Brasil. E a terceira pergunta é o que o TI, né, o CTO da AB InBev Global, o que ele imagina via Big Data, enfim, Data Analytics, como esse tipo de entrada em novos negócios, né, na pergunta 1, né, Nearby Drinks, como esse tipo de entrada pode ser feito para bebidas como vinho, né, já que o consumo mundial de cerveja per capita está caindo. Bom, primeiro da Skol Beats, né? Eu, cara, sinceramente, eu não tenho os dados detalhados do share, quanto a Skol Beats tomou de mercado da Smirnoff Ice e etc. Que eu sei, não sei se vocês viram aí esses dias, anteontem, o anúncio da parceria que a gente fechou com a Anitta, com a Skol Beats, que ela passa a ser co-criadora do desenvolvimento da marca, né, e da criação da marca, que foi espetacular. Então, muita coisa bacana por vir aí, né, mas realmente não tenho os dados, sinceramente. Se eu soubesse, até poderia compartilhar. Mas Skol Beats tem um público específico, tem momentos específicos, e a gente acredita que a marca pode entregar muito mais do que ela entrega hoje, né? A segunda pergunta é de data, certo? Do CTO global. Que tanto faz o CTO global ou o CTO local? Eu acho que assim, data é parte disso tudo aqui que a gente comentou, sobre toda a transformação, etc. Para mim, data faz. Eu comentei um negócio sobre o conceito do digitalizar e do digital, né? E para mim, por exemplo, no conceito do digital, que a gente constrói de fato uma companhia digital, etc., data é fundamento, é básico, né? Tudo que a gente pensa daqui para frente, a gente deveria sempre pensar com uma cabeça de como é que a gente cada vez mais coleta esse dado, né? E com esse dado disponível, como é que a gente cria inteligência para gerar um determinado tipo de valor para a companhia, independente da área que seja, né? Seja uma área de consumidor, seja para a área de consumidor que a gente estava falando agora, como é que a gente conhece mais os nossos consumidores, seja para um algoritmo de segurança, seja para o que seja, né? Então, assim, hoje, dentro da companhia, é uma prioridade da gente, a gente investe muito, a gente tem muito aprendizado em relação a isso também, porque tem várias formas de fazer, né? Assim, por exemplo, dentro da linha dos aprendizados, um dos grandes, talvez, erros que a gente cometeu no início do trabalho, a gente sempre achava que a gente deveria ter eu vou falar algumas palavras meio técnicas aqui, mas ficam muito chato, vocês levantam a mão, tá? A gente deveria ter um grande data lake global, onde a gente tivesse todos os dados da companhia de forma organizada e etc. E a partir daquele data lake a gente passaria a pensar em geração de algoritmos, de insights, etc., que pudessem resolver um determinado tipo de problema na nossa companhia. Nossa companhia é muito grande, né? Então, talvez a gente tentou querer começar muito grande, vamos dominar o mundo, para depois... E acho que a gente se perdeu nessa jornada, é muito complexo fazer tudo isso numa companhia de cento e tantos anos, com diferentes sistemas legados que a gente tem. Então a gente está dando um passo para trás, a gente está definindo quais são claramente os problemas que a gente quer resolver, quais são os problemas de negócio que a gente quer resolver, a gente quer conhecer mais o nosso consumidor, a gente quer se conectar, a gente quer resolver o problema de satisfação do nosso ponto de venda, que não recebe o produto no tempo que deveria receber. Quais são os problemas, e dado esses problemas, quais são os dados que eu preciso para poder gerar as respostas que eu quero ter, e aí sim eu construo o data lake para esses problemas. Então ao invés de olhar tudo, olha os problemas específicos, constrói as soluções para aquilo ali, né? Esse é o caminho que a gente segue na cabeça do CTO global, na cabeça do CTO local aqui com data, né? E tudo que a gente nasce daqui para frente deveria nascer pensando em quais são os dados importantes que a gente vai precisar para gerar as análises e os insights que a gente quer gerar. Não sei se eu respondi.
É que eu queria uma resposta um pouquinho mais do viés de mercado, ou seja, se vocês, de novo a meu ver, né, não posso provar, mas se vocês destruíram a Smirnoff Ice, como é que não conseguiram destruir, sei lá, o TNT, o agora parceiro, né, aqui no Brasil, o Red Bull, parceiro de distribuição, né? Sim. O Monster, né, da Top. Assim, se já houve um case, né, que é o Skull Beats, por que não criaram outros cases? Essa era uma... É a nossa briga diária. Na verdade, é a nossa briga diária. Assim. Certamente não é só através do dado que a gente vai conseguir gerar um tipo de disrupção como essa que foi feita no caso da Skull Beats. Mas a gente vai estar sempre buscando o máximo possível de informação, seja das nossas informações, seja das informações dos concorrentes, para poder armar as nossas estratégias comerciais também. Né? Então, não tem uma resposta perfeita, mas a gente busca os dados, mas não é só isso que faz com que a gente consiga ter o sucesso que, por exemplo, o Colbits teve. Tem um caso legal de energético, que é o Diffusion, né? Nosso energético, que a gente remodelou toda a embalagem, líquido, e em cima do que o Sônia falou, a gente fez pensando no usuário. A gente está lançando uma linha de Diffusion totalmente para games, para esportes. E a gente chamou no City, lá no Rio de Janeiro, né, na nossa planta, os principais gamers, pros e amadores do Brasil, para criar o líquido junto com eles. Então a gente fez uma série de desenvolvimentos de líquido, de embalagem, e foi algo feito junto com eles. Assim. Então foi, acho que, dentro da companhia, o grande projeto que eu acompanhei de perto, onde a gente repensou completamente uma marca e um líquido focado 100% na necessidade do consumidor final. Quem depois quiser mais informações pode mandar um e-mail para mim, que eu mando um pouco mais de vídeo, de explicação. Acho que é uma história super legal. E no fim, cara, não é, acho que, uma questão de concorrência ou até de destruir alguém. É muito de atender o consumidor, é muito de fato ter uma necessidade e atender ele com os nossos produtos. E aí o comportamento de mercado, acho que é consequência de tudo isso. Esse ano a gente teve o incremento do Venda Certa no nosso dia a dia de vendas. Eu queria entender de vocês se está atendendo a expectativa, essa inteligência que, ao meu ver, é extremamente necessária para os meus vendedores. Total. Bom, só deixa eu traduzir até da companhia, então. A gente estava falando de algoritmos e todos os trabalhos com soluções de inteligência artificial que a Ambev vem fazendo. Um deles é o algoritmo que a gente chama de Venda Certa, que é um algoritmo que, basicamente, ele, com quase, mais de 300 diferentes variáveis, ele sugere para o ponto de venda um portfólio ideal de produtos que ele deveria vender, baseado em uma série de variáveis de proximidades de outros pontos de venda, de similaridade, de concorrência, etc. Então esse é o algoritmo de Venda Certa. Ele foi lançado praticamente, ele vem sendo cada vez mais desenvolvido, ele foi lançado praticamente, um ano atrás, é isso, e está ganhando uma velocidade incrível. A gente está praticamente todos os canais de vendas, a gente está agora botando o algoritmo para dentro do nosso e-commerce também. A expectativa, ele hoje atende só os clientes de rota, ele não atende ainda os clientes de autosserviço, né, de supermercados, enfim. A gente está desenvolvendo essa outra versão de algoritmo porque algumas das variáveis são diferentes na dinâmica de mercado, mas a reação é muito boa e a expectativa, como tudo em machine learning, é que ele continue aprendendo e tendo soluções melhores, né? E que ele vá para os canais digitais e que ele vá para os outros canais que a gente não tem implementado ainda. Beleza? Vocês falaram muito de tecnologia, de algoritmo e também de líquido. Uma tecnologia mais feita em laboratório, num processo de produção mesmo. Vocês falaram também que investem muito em startup, esse tipo de coisa. Vocês têm parceria com a universidade pública para desenvolvimento de pesquisa e inovação?
Valeu, então. Acho que sim. Eu acho que o caso mais emblemático é o caso da UFRJ, né, onde está o Centro de Tecnologia. Automaticamente a gente investe na formação de mestres, doutores e até de projetos de pesquisa, né? A gente sabe que toda grande empresa de alta performance, que é um pouco do nosso caso, quer resultados muito de curto prazo, mas tem uma série de projetos que eles demoram. É ciência mesmo, você precisa de anos, não é algo que você resolve em meses. E aí a gente trabalha muito com esses pesquisadores e até pesquisadores dentro de casa, né? No meu time de inovação lá em Blumenau, a gente tem um doutor que basicamente o cargo dele é pesquisador. Ele olha muito mais a parte de inovação fechada, algo que a gente vai usar daqui talvez 1, 2, 3 anos, que a gente acredita que vai ser algo forte, mas a gente já começou antes. Então, assim, tanto a parte de parceria com universidades e até trazer pesquisadores para dentro da companhia para desenvolver um projeto talvez com mais recursos e com um objetivo um pouco mais claro, é algo que cada vez mais a gente vem crescendo na companhia. Está tendo muito a onda de aumentar a privatização da universidade pública. Vocês acreditam que esse movimento, se realmente acontecer, vai facilitar a parceria com empresas grandes como a Ambev, e se vocês têm interesse de, além da UFRJ, em outras universidades públicas, se é algo que vocês estão buscando ativamente? Sim, e é engraçado porque o Brasil ele é super forte em produção de conhecimento científico quando a gente compara com outros países, mas muitas vezes a gente não é tão forte em inovação como país, né? Se eu não me engano, os números são, a gente é 12º, 13º em produção de artigos, mas em inovação mesmo como país a gente está atrás, acho que 62, 65, alguma coisa assim. E aí o gap é exatamente esse, como é que a gente consegue trazer toda essa produção científica que é feita na academia, que a gente tem, acho que, ótimos cérebros, para dentro ou em parceria com a iniciativa privada para gerar aplicações práticas. Assim, acho que o modelo americano é muito baseado nisso, o modelo europeu um pouquinho. Como é que a gente consegue achar um modelo para o Brasil, que eu não sei se é necessariamente privatizar o ensino público, mas de alguma forma eu acho que é aproximar um pouco mais a iniciativa privada da universidade. Eu vejo assim, estava falando com o Brunão há um mês atrás, mais ou menos, eu estive na Suécia, que é um ecossistema assim, super desenvolvido. Basicamente eu fui lá para ver o futuro e cheguei lá e entendi que aquilo já tinha começado há 70 anos atrás. E basicamente o princípio de inovação que eles têm lá, dentre vários, o principal é o princípio de colaboração e cocriação. Né? Como é que eles criaram um sistema em que a empresa privada ou a corporação trabalha junto com o governo, que trabalha junto com a academia e constrói soluções em prol do todo. Né? Não é aquele negócio que a gente no Brasil, na minha opinião, está longe ainda de conseguir chegar mas tem vários exemplos, mas talvez para mim um dos grandes exemplos que a gente tem no Brasil é isso aqui. É o Porto Digital, né? É uma coisa que nasceu há 18 anos atrás e que, cara, assim, o princípio do Porto Digital é a colaboração. É a colaboração da empresa com a startup, com a prefeitura, né? Com a escola, com o César, com as escolas que tem no meio do Porto Digital aqui. Então, esse também é uma referência, né? E eu sempre falo com o pessoal de Santa Catarina que é um ambiente que a gente está bem inserido lá, né? Como o Recife desenvolveu um modelo inteligente, né? Que trabalha em prol do ecossistema e como eles deveriam vir aqui copiar. Eles fazem muita coisa bacana, mas acho que isso aqui deveria inspirar muita gente. By the way, o pessoal lá está querendo vir. E enfim, eu acho que tem exemplos. Quando eu olho o que tem lá fora, eu falo assim: nossa, a gente falta muito ainda, né? Mas depende da liderança de todos, né? Da academia, das empresas e das universidades ou do governo de trabalhar junto para pensar no todo, né? Vamos botar uma última pergunta aqui, pode ser? Não sei como é que está
Muita dúvida ainda? Desculpa, pessoal. Pode perguntar. Mais coisas então. Teve um slide que você citou o Luiza Labs. Não sei se foi coincidência, mas o Silvio Meira é conselheiro lá da holding do Magazine Luiza, né? Queria entender que tipo de cooperação a AB InBev tem aqui no Brasil, né? Porque a gente poderia tocar, né, nos cooperandos. Se for no exterior, não adianta muito. Mas que tipo de cooperação a AB InBev tem aqui no Brasil com outras empresas referências em seus setores, como por exemplo, né, o Magazine Luiza? Porque eu fiquei bem curioso você ter citado justo o Luiza Labs. Desculpa, eu ver se eu entendi a pergunta. Assim, o que a empresa global da AB InBev tem exemplos de cooperação com outras empresas no Brasil? Acho que a Ambev tem, né? A Ambev como empresa aqui no Brasil, né? Olha, assim, acho que a principal referência que a gente tem talvez seja o exemplo das startups que a gente colocou, né? A gente, apesar de desenvolver muita coisa dentro de casa, a gente se conecta com uma enormidade de startups e de universidades em alguns momentos para desenvolver soluções de empresa grande. Estou tentando fazer um download aqui para ver se aparece uma aqui. Mas, por exemplo, assim, não necessariamente desenvolver modelos de negócio, mas, cara, assim, pelo menos a cabeça da Ambev, a minha cabeça, a cabeça de um monte de gente, a gente colabora muito, né? Então, por exemplo, a Magazine Luiza, eu já tive 3 vezes na Magazine Luiza, seja com o Silvio, seja com o Fatala, seja outras pessoas da Ambev lá também, eles já estiveram com a gente. Várias outras empresas do Brasil, a gente troca muita informação, né? Para que a gente consiga aprender com o outro, que a gente consiga, muitas vezes os problemas são semelhantes, né? Ou alguém já passou por um determinado problema que consegue compartilhar a experiência. A gente tem se inspirado muito no que a Magazine Luiza fez e ainda faz, né? Porque pra gente, assim, muitas vezes é difícil a gente comparar a realidade da Ambev com uma Big Tech, né? Uma empresa que nasceu recente, que já nasceu com uma mentalidade, e no caso da Magazine Luiza é um caso bacana, porque é uma empresa de 80 anos que nasceu sendo uma empresa de retail, que se transformou, que virou uma companhia omnichannel, com uma mentalidade digital. Então tem vários aprendizados que eles trazem para a gente aprende muito, a gente aprendeu muito com eles, né? O contato com o Silvio não foi pelo Magazine Luiza, né? O contato com o Silvio foi pelo Silvio, né? E depois que a gente foi sabendo que o Silvio era conselheiro board member da Magazine Luiza, bacana até porque a gente já tinha um contato com a Magazine Luiza também, né? Então, assim como tem o exemplo da Luiza, tem vários outros exemplos de outras empresas que a gente também troca bastante informação. E a gente também abre as portas para receber também. Vai sair. Ótimo. Boa tarde. Depois daqui você tem a cerveja, né, cara? Pô, esse monte de barzinho, de música e tal, vai ser bacana, né? Literatura boa. Boa tarde. A Ambev, sendo essa corporação tão grande, tendo mais de 500 marcas, que falou aí, isso é muito bom, mas tem seus desafios também. Como é que vocês lidam com a competição interna? Tipo, marcas que estão aí brigando pelo mesmo segmento, como por exemplo a Skol e a Brahma. Tem uma gestão aí ou vocês deixam lá eles se virarem? Na verdade, não é uma briga interna, né? Na verdade, o objetivo maior é fazer a companhia crescer e a gente entregar o que o consumidor deseja, né? Cada marca ela tem público, ela tem uma comunicação específica, né? Então, apesar de elas estarem no mesmo segmento de mercado, né, que no caso da Brahma e da Skol a gente fala que é o segmento core, né, que hoje no Brasil representa, sei lá, grande parte do mercado, elas não competem uma coisa porque a gente nunca posiciona elas para uma competir com a outra, e sim para elas se complementarem e elas trabalharem juntas para conseguir maximizar ou dar mais opções para os consumidores.
Só para completar aqui, vocês viram na cervejinha. Vocês também. Como é que vocês fazem a questão da validação das inovações? Tipo, essa ideia é boa, vale a pena eu tentar validar com o cliente ou não? Isso aqui não cola? Total. Acho que a gente vê muita coisa, né? E normalmente a gente parte de uma necessidade de negócio, de uma dor ou de uma necessidade do cliente. E aí o que eu normalmente faço cara, quais são as outras empresas que trabalharam já com esse fornecedor, seja uma startup ou uma grande empresa? Como é que de alguma forma eu faço um MVP? Como é que eu testo? Acho que o caso que eu contei do Zé Delivery não vamos fazer um grande projeto de milhões, mas vamos hoje, a partir da tecnologia e da facilidade de testar, ver se funciona para um centro de distribuição ou para um bar e depois vai crescendo. Acho que o caso do WhatsApp que o Mafessoni comentou foi exatamente isso. Eu não vou colocar de uma vez o WhatsApp em todos os meus pontos de venda. Eu vou testar. Eu coloco em 4, depois em 40, depois em 400, depois em 4.000 e vai indo. Porque aí, se eu tenho qualquer tipo de erro ou de falha no que eu pensei inicialmente, eu consigo corrigir. E essa correção, ela acontece muito com o feedback do cliente. Porque no fim do dia, parte de algo que a gente acredita que é uma dor e só se concretiza mesmo em uma solução a hora que ele me diz. A hora que de fato ele está satisfeito com o que eu propus. Então é mais ou menos isso. Então, NPS e validar rápido é algo que a gente tem aprendido a fazer cada vez mais. Isso no caso de tecnologia. No caso de produto, aí sim existem pesquisas quantitativas, qualitativas ao longo do processo de inovação e depois a gente testa no mercado. Né? Testa pequeno para depois escalar. Obrigado. Feito. Obrigado, moçada. Obrigado. Valeu, viu? Sebrae apresenta Recife é um lugar para quem pensa o mundo de um jeito diferente. E o Hack and Play é onde a gente se encontra para reprogramar o futuro. Um festival com mais de 300 atividades nas áreas de tecnologia, economia criativa e cidades inteligentes. De 2 a 5 de outubro, no bairro do Recife. Se liga na programação e vem reprogramar tudo. Hack and Play, realização Porto Digital e Ampla. O jeito de comprar mudou. O de vender também. A forma de se relacionar com o cliente mudou. Mudou até o jeito de empreender. E você, tá preparado para tanta mudança? O Sebrae ajuda os pequenos negócios a crescerem cada vez mais no mundo digital. Encurte a distância entre você e o seu cliente. Sebrae Pernambuco. Um novo jeito de fazer negócios. Nós somos um lugar, uma ilha no centro do Recife que transborda pela cidade, conectando o mar aos rios, o antigo ao novo. Conectando centenas de empresas de tecnologia e economia criativa a clientes por todo o mundo. Nós somos pessoas inquietas, criativas, empreendedoras, conectadas umas às outras através desse lugar, para as inquietações ganharem força, para a criatividade ganhar asas, para os empreendimentos ganharem o mundo. Nós somos negócios, startups, estúdios criativos, coletivos, coworkings, freelancers, empreendedores e muitas oportunidades. Tudo acontecendo ao mesmo tempo no centro do Recife, presencialmente, remotamente e indefinidamente. Você pode trabalhar aqui, investir aqui, contratar quem está aqui. Você pode trazer sua empresa para cá. Quando nossas conexões acontecem, não há limites para o que você pode fazer. Porto Digital, onde as conexões acontecem. História para emocionar as pessoas, que parece ficção científica. Música para ficar na cabeça, com coreografia e tudo. Serviço novo para não deixar você na mão. E informação para você entender bem direitinho. Surpreender, sempre, sem se levar tão a sério. Trabalho voluntário. Vender tinta, vender carro, vender louça sanitária. Depois, um programinha de TV ou uma série no YouTube.
Porque quem se propõe a resolver qualquer problema precisa sempre estar se reprogramando. Ampla, co-realizadora do Hack and Play e de muitas outras coisas que você vê por aí. Podem vir. Tragam suas invenções, suas inovações, suas revoluções. Venham com seus painéis holográficos, seus comandos por gestos, seus sistemas conectados. Reúnam seus engenheiros, projetistas, cientistas, futuristas. Podem vir. Nós estaremos prontos. Porque é para isso que existimos. Para construir tecnologia que move tecnologia. Baterias Moura. Energia para mover o futuro. O InovaBrá é um conjunto de iniciativas do Bradesco, que promove a inovação através da colaboração. InovaBrá, colaborar para inovar. E se o nome dessa cidade viesse das pedras do mar? E se do mangue eles criassem uma revolução? E se enrolassem o bolo, transformassem muro em tela, se criassem o maior bloco de carnaval do mundo? E se essa cidade tivesse o melhor museu da América do Sul, um museu high-tech pro sertão e outro fervente pro frevo? E se eles vivessem no futuro e sua arte ecoasse pelo mundo? E se você descobrisse esse lugar? Recife, capital da criatividade.